por tudo que Ele tem feito, né? Você tem muito a agradecer a Deus? Nós agradecemos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Estou um pouco ruim da garganta, mas vou falar devagarzinho. Não, guarda esse cuidado. Eu gosto de água. Glória a Deus. Como é que está a temperatura? Quer que se ligue atrás? Tá bom? Irmãos, o Senhor me lembrava nesse dia da minha infância. Você se lembra às vezes da sua infância? Sou com 43 anos e o Senhor me lembrava da minha infância nesse dia e passou um filme na minha cabeça. A criação dos meus pais, crescendo, né? Onde muitas vezes a minha avó de criação, eu trabalhava fora e como meus pais tinham ateliê de costura, ela fazia o almoço, né? Chegava ao meio-dia, o almoço sempre estava pronto. Hoje ela já está no Senhor, eu creio nisso, né? Muitos irmãos conhecem, que era a Julieta Pacheco, muito conhecido como Chininho. Uma pessoa, irmãos, de um coração muito grande, que nos ensinou muitas coisas e através do que ela foi descer a escada, ela quebrou o fêmur, né? Senão ela tinha durado, irmãos, com toda certeza iria aos seus 100 anos, né, mãe? Uma pessoa muito especial. E tudo isso passou na minha mente, né? Através dessa palavra que nós vamos conversar nesta noite. E eu cresci, irmãos, claro, né? Morando na casa dos meus pais. E a maioria das vezes ela levava eu para o colégio. Quando eu não queria ir para o colégio, ela me escondia debaixo da casa, para não falar para os pais. A casa era alta, pastora Celei. Ela me escondia e disse: não, vamos esperar passar a primeira hora. Depois que passou a primeira hora, eles podem ver que tu está aí. E dava uma hora, a Elisângela estava lá debaixo da casa, escondidinho. E o pai e a mãe perguntavam: onde é que está o Marcelo? Não sei. Depois de passar alguns minutos, eu saía para fora: mas tu não foi no colégio? Eu botava a culpa toda nela. Foi ela que não quis me levar. E muitas vezes ela me ensinou muitas coisas. A Bíblia diz que nós temos que honrar os idosos, né? Por causa da sua experiência, ela nos ensina muitas coisas. Às vezes nós não respeitamos os idosos, mas, irmãos, quando você senta com uma pessoa idosa, uma pessoa de idade, como podemos falar, ela te ensina muitas experiências da sua vida. Você vê pessoas muitas vezes que têm 80 anos, 70 anos, não são crentes, mas elas nos ensinam muitas coisas através da vida, das experiências que elas passaram. E aquela mulher ali, irmãos, jamais eu vou esquecer dos atos que ela fez na nossa casa, na nossa família. Só que eu fui crescendo, irmãos, dentro da minha casa, com meus pais. Eu quero falar hoje uma palavra sobre aquilo que sai da nossa boca. Eu cresci dentro da casa dos meus pais, irmãos, onde o meu pai e minha mãe não se respeitavam. Eram casados, 33 anos de casados. E eu cresci a minha infância vendo tudo aquilo ali, os conflitos. A minha mãe era uma pessoa que falava muito nome da sua boca, irmão. Era uma pessoa que não importava o ambiente onde ela estava, ela falava muito nome. E eu aprendi tudo aquilo ali que eles faziam dentro de casa, que seja, brigavam na rua, brigavam dentro do carro. E eu estava crescendo naquele ambiente, irmãos. Eu estava crescendo ali, irmão Walter, naquela casa, meus pais.
Os ensinamentos deles sempre foram para mim exemplar sobre não mexer naquilo que não é meu, não fazer coisa ruim para ninguém. Eles sempre me ensinaram. Mas principalmente a minha mãe, irmãos, passou um filme hoje na minha cabeça. Nós temos um adversário, que o nome dele, nós sabemos o nome dele, eu nem vou falar o nome dele. Mas a minha mãe, irmãos, período de 20, 15 minutos, meia hora, ela estava sempre falando o nome dele dentro de casa. E eu cresci ouvindo aquilo ali, pastora Sarney, dentro da minha casa. Aonde nós sabemos tudo que aconteceu, né? Os irmãos, alguma parte sabem o que aconteceu, se separaram. E nesse período todo, irmãos, do meu crescimento, criança, adolescente, depois jovem, eu aprendi tudo aquilo ali com eles, né? As palavras que, ouvindo, porque as crianças, elas observam seus pais. Você concorda comigo? As crianças, elas prestam atenção naquilo que sai da nossa boca. E eu aprendi ouvindo aquilo ali, a mãe amaldiçoando a nossa casa, amaldiçoando o casamento dela, amaldiçoando muitas vezes eu e o William, através da sua boca. E foi o que aconteceu, irmãos. Como ela chamava muito o adversário para dentro da casa dela, o adversário ele entrou para dentro da casa dela, tomando parte da vida daquele casamento, até por um período de tempo, aonde eles conheceram Jesus. Mas o que aconteceu, irmãos? Uma boa parte daquele tempo foi perdido. E eu crescendo naquele ambiente ali, e todas aquelas palavras jogadas, porque todas as palavras que nós falamos, irmãos, elas não são jogadas e caem no chão. As nossas palavras que nós falamos da nossa boca, ou nós acreditamos nesta palavra e cremos nesta palavra e elas são absorvidas pelo Senhor, ou elas são absorvidas pelo nosso adversário. Você acredita assim? Por quê, irmãos? Porque as palavras que saem da nossa boca, ela tem poder. E o Senhor quer nos ensinar nesta noite, através desta palavra. O Senhor falou muito comigo, irmãos, através do ambiente que nós estamos inseridos, aonde nós estamos trabalhando, dentro do nosso casamento, dentro do nosso ministério, aquilo que nós devemos fazer e praticar perante a presença do Senhor. Porque a nossa boca, ela tem poder. Você acredita, amém? A nossa boca, ela tem poder tanto para amaldiçoar como bem dizer. Quando nós acreditamos pela fé no mundo espiritual, irmãos, quando a Bíblia vai dizer tudo que nós ligarmos aqui na terra vai ser ligado no... Então nossas palavras, ela tem poder. Existem, irmãos, pessoas que são cristãs há anos, estão dentro das igrejas, 30 anos, 40 anos, mas não mudam o seu hábito de falar, mudar as suas palavras, o processar, aonde estão inseridas, falam nomes. Irmãos, nós que conhecemos o Evangelho, não pode ter mais nome feio na nossa boca. Nós que conhecemos Jesus, nós não podemos falar mais palavrões, amaldiçoar o nosso casamento, dizer que o nosso casamento está ruim. Não, o nosso casamento está bom. Se você acordar amanhã pela manhã, nós vamos iniciar um ciclo de semana, e se amanhã você levantar pela manhã dizendo assim: essa semana tem pagamento, mas o que vai acontecer com o meu pagamento? Não vai sobrar para mim pagar as minhas dívidas. Você já está declarando no mundo espiritual
que não vai sobrar uma moeda do seu pagamento para pagar as suas dívidas, não. Diz assim: eu vou acordar amanhã pela manhã, eu vou receber o meu salário, o Senhor vai multiplicar. Aleluia. Você acredita nisso? Se você é dizimista, se você é fiel ao Senhor, o Senhor Ele está cuidando de você. Glória a Deus. E quando nós declaramos esta palavra, essas palavras na nossa vida, nós sabemos que nós atraímos o mundo espiritual. Tudo, irmãos, tudo na nossa vida é espiritual. Quando você vai comer um arroz, um feijão, é natural, mas você ora consagrando no mundo espiritual, agradecendo ao Senhor. Você quer comer picanha hoje de noite? Não, nós se contentamos com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mesa. E nós agradecemos, Senhor, hoje de noite nós vamos sair do culto, nós vamos jantar, nós vamos abençoar o nosso alimento, porque o Senhor tem cuidado deste alimento. Glória. Às vezes nós reclamamos do alimento, irmãos, e o Senhor, durante a fé que nós temos, um dos processos que eu tive que passar, imagina, irmãos, eu trabalhei 12 anos no restaurante, tinha comida farta, comi o que queria, Camila. Saí de lá, irmãos, às vezes você quer comer algo diferente daquilo que o Senhor colocou na tua mesa, mas agradeça a Deus por aquilo que Ele tem colocado na sua mesa. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, agradece, dizendo: Senhor, hoje eu estou comendo arroz, feijão e ovo, Senhor, amanhã pode ser um pedacinho de carne, Senhor, mas eu te agradeço. Você está usando e positivando no mundo espiritual aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Você, irmãos, você que tem empresa, Marco, uau, se você está entrando bastante serviço, você reclamar que está entrando bastante serviço, não, agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque entrou 15 concertos na loja. Obrigado, Senhor. Mas se entrou um, agradeça também. E agradecendo aquele um, mas dizendo assim: mas eu creio que nesse um vai aparecer 2, vai aparecer 3, vai aparecer 4, vai aparecer 5. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida, ela não pode estar declinada naquilo que nós estamos vivendo no natural. Porque o inimigo é muito rápido, ele agarra essas palavras que você fala, e ele liga, irmãos. Se nós abençoamos e é ligado no céu, quando você amaldiçoa, é ligado aonde? Nos infernos. Nos infernos é ligado. E os demônios estão aí trabalhando. E o nosso Senhor está trabalhando para nos abençoar, irmãos. O Senhor quer que nós viemos mudar os nossos hábitos, amém? Nossos hábitos, principalmente dentro da nossa primeira igreja, que é a nossa casa. E como eu falei para os irmãos, eu cresci, irmãos, ali, ouvindo aqueles palavrões. E nós temos que cuidar, irmão, nos ambientes que nós estamos inserindo, porque é saúde para nós, irmão Walter, se afastar de palavrões. É saúde para nós, irmão Elisângela, se afastar de pessoas que amaldiçoam a tua casa e a tua família. Nós oramos e intercedemos. Mas, irmão, se a pessoa que está do nosso lado, ela quer amaldiçoar, ela tem ciúme de você. Ela tem ciúme, imajoso, porque você tem um carro, você tem um bom emprego, você tem uma bela casa. O Senhor está falando nessa noite: se afasta, porque não é saúde para nós. Não é saúde para nós, irmãos, porque nós temos que estar em ambientes que agradam o nome do Senhor. Você concorda comigo? Amém. Glória a Deus. Agora está se findando o final do ano, irmãos. Às vezes a emoção do Natal, a emoção do Ano Novo. Cristãos pecam contra o Senhor porque não vigiam nesta parte, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmão, se está sendo do Natal, como nós falamos, não é o Papai Noel,
é o nosso Papai do céu, é o nosso Jesus, que está sendo celebrado. E nós, irmãos cristãos, nós temos que aprender a isso, a mudar a nossa linguagem perante os ambientes que nós estamos vivendo. Às vezes, as nossas crianças estão no colégio, e no colégio, irmãos, vocês sabem como é que funciona. Tem vários tipos de crianças, vários tipos de famílias, e as crianças, elas absorvem em casa aquilo que aprendem dos pais. Mas quando nós damos ensinamento para os nossos filhos, irmãos, dentro da nossa casa, eles podem entrar no colégio, mas o que vai acontecer? Eles vão ter o discernimento do ensinamento que vem do céu, ensinamento, e passou por você, pai e mãe, e atribuiu aos nossos filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando crescendo ou quando se envelhecer, não vai se afastar desse caminho. Nós vemos muitas expressões, Mike, dizendo assim: eu cresci na igreja. Não basta crescer na igreja. Basta crescer na igreja, na graça da palavra, do conhecimento do Senhor. É verdade. Crescer na graça e para o inimigo não nos enganar. Então eu quero falar para todos nós aqui nesta noite, irmãos: abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa o teu alimento, abençoa o teu trabalho, abençoa os teus patrões, abençoa os teus filhos, abençoa o teu cachorro, abençoa, irmãos, o teu pátio onde você está inserido. Não amaldiçoa, não usa palavras. Às vezes as crianças, a juventude, irmãos, às vezes os adolescentes querem responder para os pais com palavrões que estão dentro da igreja, e respondem os pais. Os pais querem dar um ensinamento: filho, vai por essa via, faz assim, assim, assim. Não, pai, eu sei como é que faz. Aborrecência. E sai ainda um monte de palavra torpe. Isso não agrada a Deus. Adolescente, isso não agrada a Deus. Você jovem, aprenda com o ensinamento do teu pai, da tua mãe, que o Senhor, Ele vai aumentar os dias da tua vida aqui nessa terra. É Bíblia, irmãos. A palavra de Deus, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 29, você não precisa abrir. O que Paulo vai instruir a igreja do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, irmãos. As nossas palavras têm que promover a edificação. Amém? Amém. As nossas palavras têm que promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Irmãos, Jesus, Ele não pregou a palavra, Ele ensinou muitas coisas, né? Jesus, Ele curou os enfermos. Jesus, Ele entrava nas aldeias, entrava nas casas, pregava no mar, falava do amor do Pai. Jesus cumpriu o seu ministério. E caminhando aqui nessa terra, irmãos, às vezes nós temos que, a palavra vai dizer no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, que naquele momento, Maico, naquele momento da crucificação, Ele não abriu a sua boca. Não é que está escrito assim ali? Ele foi como um cordeiro, o quê? Mudo ao matador. Às vezes nós temos que tomar por exemplo, ficar mudo em situações da nossa vida. Quantas orelhas você tem? 2, né? E quantas bocas? 1. Então
existem situações da nossa vida, irmãos, que nós temos que ficar mudo. Jesus não abriu a sua boca, irmão. Sabe por quê? Porque quando é para pregar, é para pregar. Quando é para ficar calado, é para ficar calado. Aleluia. Às vezes você recebe uma afronta, você quer... E Jesus está dizendo assim, ó, fica mudo. Mas como pode, Senhor? Eu tenho razão. Às vezes a nossa razão, irmãos, não pode ser manifestada a glória do Senhor. Você acredita? Porque Jesus tinha razão, mas Ele não usou a razão, irmãos, para perdoar os nossos pecados. Ele foi fazer aquilo que Ele tinha que fazer. Foi até a morte de cruz. Para quê? Para nos perdoar. E por isso nós estamos aqui. Mas Ele foi mudo. Naquele momento Ele foi mudo. Imagina Ele passando por Pedro. Não está escrito, irmãos, mas eu imagino Ele passando por Pedro. O pastor da igreja me entregou as chaves para ele pastorear a igreja. E Pedro disse, eu te amo, Senhor. Imagina Jesus passando por ele, levantando a cabeça, com aquela cruz pesada, olhando para Pedro. Pedro estava ali naquela multidão, olhando, lá vai o meu mestre. Ele poderia gritar, Pedro, me ajuda, Pedro, me ajuda. Mas Jesus foi para o propósito que Ele tinha feito, irmãos. Ele foi com o objetivo para cumprir o propósito da sua vida. E o que nós estamos fazendo? Vamos ler um texto. Às vezes, irmãos, o inimigo ele quer enganar a sua vida, mas nessa noite nós vamos dilacerar essas palavras que muitas pessoas, muitas vezes usam suas bocas para amaldiçoar a tua casa, para amaldiçoar os teus filhos, para amaldiçoar aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Você concorda? O Senhor Ele tem poder para fazer isso, irmãos. Vamos abrir a Bíblia. Agora nós vamos ler junto. Gênesis. Lá no capítulo 9. Aleluia. A partir do versículo 20. Gênesis, capítulo 9. A partir do versículo 20. Você conhece a história? Você encontrou? Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 20. Diz assim a Bíblia. O 20 diz assim: começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Isso aqui foi depois, do dilúvio, Noé, ele foi trabalhar como agricultor. Se ele plantou uma vinha, no 21 ele vai dizer assim: bebeu do vinho, me embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Aquele tempo era a tenda. Se você ler antes a vida de Noé, você vai ver que Deus vai dizer que Noé era temente, fiel a Deus, fiel ao Senhor, homem justo, Mas aqui ele planta uma vinha e ele bebe do vinho, Maico. Ele bebe do vinho. Que vai acontecer? Noé vai para dentro da sua tenda. E para dentro da sua tenda, Noé está embriagado. Preste atenção aqui. Ele está embriagado. E quando os filhos de Noé, quem eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé, Os 3 filhos. Tem algumas tradições que falam Cã. A minha tradição aqui é Cão. Bem assim está. E a Bíblia vai dizer que Noé ele se embriagou e ele foi para dentro da tenda, dormiu. E Michael, ele dormiu nu. Ele tirou a sua roupa, se despiu, pastora Sirlei, e dormiu embriagado dentro da sua tenda. E a Bíblia vai dizer que o cão vai entrar dentro da sua tenda.
E quando ele olha o seu pai, o que ele estava nu? O seu pai estava nu dentro da tenda. O que ele fez? Ele foi correndo até o Jafé e o outro irmão e anunciou aquilo ali. Imagina a situação, irmãos, mentaliza comigo dizendo: pai está nu lá dentro da tenda. E o Sem e o Jafé, o que eles vão fazer? O que nós podemos fazer, irmãos? Nos tempos antigos da Bíblia, irmãos, os pais eram tratados como meu Senhor, eram tratados como a autoridade máxima, Maico, dentro da situação que estavam inseridos, principalmente da sua família. Então tinha um respeito muito grande, pelo que a figura pai era uma autoridade. Aos filhos que estão ouvindo essa palavra aqui nessa noite, teu pai tem autoridade sobre a tua vida. E o que nós devemos que fazer é obedecer aos nossos pais. Só que o cão, ele vai correndo. Imagina a situação, ele vai fazendo um estradalhado, dizendo que o pai dele estava dentro da tenda, irmãos. E se você olhar no livro de Levítico, não poderíamos, a lei, ela não poderia, os filhos ver a nudez do seu pai. E o que acontece? Eles vêm correndo para dentro da tenda, os dois filhos, o Sem e o Jafé. Só que eles não veem, irmã Júlia, olhando para o seu pai. A Bíblia diz aqui, se nós lemos os próprios versículos, eles vão com um pano. Só que eles entram dentro da tenda, eles não querem olhar a nudez do seu pai e cobrem o Noé. Eles cobrem o Noé, José, a nudez do seu pai. E o Noé, ele vai despertar, ele vai acordar. O que o Noé vai fazer? Quando o Noé acorda, ele fica sabendo da situação que Cã fez através daquilo que ele tinha feito, irmãos. Aí entra essa mensagem para nós esta noite. Às vezes acontece algo dentro da nossa família, e todos nós que estamos inseridos dentro da nossa casa, da nossa família, irmão, existe algo que você tem que declarar só para Deus e mais ninguém. Você tem que levar sua em oração e mais ninguém. A sua mãe e seu pai não pode te ajudar. O seu tio, a sua irmã não pode te ajudar. É só Deus que pode te ajudar em certa situação. A figura de Cã, irmãos, nos ensina muitas coisas através desse ato que ele fez. Quem sabe dizendo assim: ó, o pai bebeu e está lá nu dentro da tenda. E os outros tiveram atitude diferente. O Senhor está nos ensinando nesta noite a ter atitudes diferentes perante situações que nós iremos de passar. Não tome a atitude que todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Consulte ao Senhor o que você tem que fazer. Aleluia. Deus poderoso. E eles cobrem o pai. Os seus olhos não viram a nudez do pai. E Noé despertou, irmãos. E você vai ver no texto. Vamos ler juntos, só para nós pegarmos o 22 e o 23 juntos. E Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fez beber fora dos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa e puseram sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo os rostos virados de maneira que não viram a nudez do seu pai, não queriam ver. 24 diz assim: despertando Noé do seu vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizeram, o Cã, né, ou Cã, e disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos seja para os seus irmãos. O que Noé fez? Amaldiçoou o neto. Quem era Canaã? O filho de Cã. E o que ele fez? Amaldiçoou. Por causa desse ato, irmãos, ele recebeu uma maldição do próprio pai. Olha como é importante, irmãos,
Por isso que eu falo, nós cuidarmos das palavras que saem da nossa boca. Imagina você pai, você mãe, amaldiçoar o seu filho dentro de casa, dizendo assim: meu filho não vai ser nada. Mas como você é burro, não, irmãos, como você é inteligente, você não passou de ano esse ano, mas no ano que vem nós vamos te ajudar para você passar. Esse ano você não conseguiu passar naquilo que você queria passar, você não é burro, você é perseverante, porque você vai passar. Se o Senhor te deu uma empresa, abençoa a tua empresa. Aleluia. Abençoa a tua empresa, porque lá foi o Senhor quem te deu.